mais um vídeo. Neste vídeo eu vou falar de mais um caso muito misterioso e eu queria que vocês acompanhassem aí e vou estar relatando para vocês. Quis mostrar aqui um pouco o rostinho, né? Às vezes eu sempre faço casos misteriosos de uma forma bem narrativa, mas dessa vez eu quis trazer uma forma diferente para vocês e eu espero muito que vocês gostem. No Casos Misteriosos de hoje, nós vamos contar um relato de um desaparecimento na montanha. Eu denominei o caso de Mistério na Montanha, porque ao longo da história vocês vão perceber que tem vários desenvolver e não é apenas um desaparecimento. Então vamos acompanhar a história. Tudo aconteceu na década de 1950, quando 9 esquiadores decidiram fazer uma aventura numa montanha na antiga União Soviética. O grupo era composto por 10 integrantes, sendo 8 homens e 2 mulheres, e tinham uma faixa etária entre 20 e 23 anos, com exceção de um que tinha 38 anos. Eram estudantes ou graduados, e acabou que um dos integrantes acabou não concluindo a expedição por causa de uma doença e acabou voltando para trás. Foram somente 9 dos esquiadores que fizeram a expedição. E todos eles tinham muito conhecimento e muita experiência da expedição que eles iriam fazer. Ou seja, era um grupo relativamente grande e que tinham pessoas que realmente sabiam como seria o trajeto, o que poderia estar esperando eles durante essa caminhada, durante essa aventura, e eles tinham bastante conhecimento do que eles estavam fazendo, não eram pessoas leigas, né? Vamos assim dizer. A montanha que eles escalaram, o nome dela é Kolaksiak, mais ou menos assim que se pronuncia. Mas na linguagem Mansin, que é um povo que vivia nas redondezas lá da antiga União Soviética, essa linguagem que eles utilizavam era a tradução desse nome, dessa montanha, era a Montanha dos Mortos. Agora não consegui identificar nenhuma informação do porquê essa tradução era a Montanha dos Mortos, qual é o sentido, se teve algum caso anterior, se teve algum caso semelhante. Eu não vou saber passar essa informação, mas já dá pra gente entender mais ou menos como que era essa montanha. Agora a gente já sabe mais ou menos como eram as pessoas que estavam envolvidas nesse caso, como era o local, né, que foi acontecendo, desenvolvendo essa história. E agora a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu, né? A história começou a se desenvolver quando o líder dessa equipe marcou de mandar uma mensagem quando eles chegassem em determinado local da montanha para uma pessoa responsável por identificar se realmente estava tudo bem com eles, se a expedição estava correndo tudo ok. E acabou que essa mensagem não foi enviada e após alguns dias as pessoas, os familiares, né, os amigos e essa pessoa responsável por receber essa mensagem identificarem que não tinha nenhum contato da parte dessas 9 pessoas, esses 9 esquiadores. Foi aberto um inquérito oficial após encontrarem os primeiros corpos dos esquiadores, mas não foi algo que foi imediato, então eles foram tratados como pessoas desaparecidas para então se abrir um inquérito. Até que foram encontrados, né, alguns desses integrantes dessa expedição. Sobre as pessoas que foram encontradas, inicialmente foram encontrados alguns e posteriormente foram encontrados outros. Essas pessoas que foram encontradas primeiro estavam com menos roupas do que as que foram encontradas depois. E a polícia especulou que as pessoas que foram encontradas depois, elas pegaram as roupas e o que aquelas pessoas estavam usando para poder se aquecer. Todas essas pessoas, né, todos esses 9 esquiadores tiveram uma morte por hipotermia. Mas a polícia descartou essa possibilidade de ser só hipotermia por esse fato que eu vou falar agora, que é essa questão. Alguns foram encontrados primeiro, né, como eu disse, posteriormente foram identificados que elas tinham alguns hematomas, algumas coisas que não condiziam com o lugar onde elas estavam, né, e a possibilidade de morte, que poderia ter sido uma avalanche. A linha de investigação inicial dizia que poderia ter sido uma avalanche que causou todo esse desespero, toda essa questão deles terem saído correndo. O primeiro local que foi achado, né, que foi identificado, investigado pela polícia, foi o acampamento onde esses 9 esquiadores estavam. O acampamento deu várias pistas do que aconteceu anteriormente ao acampamento.
as especulações, né, as investigações indicavam que o líder da expedição, o Igor, ele tinha traçado um caminho, né, uma rota para que eles seguissem, só que eles erraram essa rota e foram parar em um outro lado, um lado oposto ao que eles tinham que seguir devido à neblina, devido a tempestades, né, eles tiveram que parar ali e montar um acampamento naquele local. Mas o Igor, ele tinha muito conhecimento, né, sobre essas questões climáticas, enfim, várias questões ali sobre o local onde eles estavam. Então, mesmo errando a rota, eles decidiram parar durante a noite e fazer esse acampamento ali. Então, o cenário que a polícia encontrou quando eles acharam o acampamento dos esquiadores foram das tendas destruídas, mas eles conseguiram identificar de que algumas tendas elas foram rasgadas de dentro para fora, que mostra uma questão de desespero, mostra que eles saíram correndo do acampamento, né? Que aconteceu alguma coisa e eles tiveram que sair correndo do acampamento. Mostra também que foram identificadas algumas pegadas ali naquele local e que não houve outras pegadas, né? Que não fossem dos esquiadores, como por exemplo outras pessoas ou animais. Então não foram identificadas qualquer outras pegadas que não fossem as dos esquiadores. Mas até as pegadas conseguiram contribuir para que a polícia entendesse o que aconteceu antes de tudo, né? O que aconteceu na verdade foi que as pegadas que estavam no local, elas eram muito confusas. Por exemplo, tinha pegadas de pessoa que saiu correndo com um pé de sapato e o outro descalço, ou pessoas que saíram de meia, ou pessoas que saíram descalço. Então a polícia identificou que realmente eles saíram correndo, eles estavam desesperados por alguma coisa que tinha acontecido. Um relato da polícia também foram algumas pegadas que foram encontradas próximo às tendas. Pegadas indicavam que alguns dos integrantes da equipe saíram com um pé só de sapato, alguns saíram descalço e alguns tinham um pé de sapato e um pé de meia, o que mostra que eles realmente saíram desesperados, né? Foram um ato de desespero. Posteriormente, o que a polícia encontrou foram alguns dos esquiadores já sem vida. A polícia começou a traçar uma linha de investigação a partir de como foi encontrado o acampamento, depois de como foi encontrada as pegadas, os tipos de roupa que eles estavam utilizando ao sair do acampamento, uns terem sido encontrados sem vida primeiro e depois os outros terem sido encontrados depois. Foi realmente declarado que todos os esquiadores foram encontrados sem vida. A polícia determinou a causa da morte como indefinida. Algumas pessoas começaram a dizer que realmente eles tinham sido mortos por causa da hipotermia, mas alguns desses esquiadores foram encontrados com algumas lesões que não condiziam somente com a hipotermia. Alguns dos integrantes apresentaram ferimentos fatais, como traumas na cabeça e ferimentos extensos no tórax, e os especialistas compararam esses ferimentos como um acidente automobilístico para se ter noção do quão forte foi o impacto causado nas vítimas. Um dos integrantes foi encontrado sem a língua, o que mostra que às vezes pode não ter sido somente a hipotermia que causou a morte dos esquiadores. Não teve uma causa assim realmente que foi decretada até esse ano. Então eu vou falar um pouquinho do que aconteceu esse ano em relação a esse caso. Em 2019 foi aberta uma nova investigação sobre esse caso pela polícia russa. Somente neste mês de julho de 2020 foi declarada que a causa da morte foi hipotermia, que a causa da morte foi realmente por causa da temperatura. Mas todas essas questões, todas essas provas foram contestadas por conta de contraprovas, né? Algumas questões foram levantadas a respeito dessa linha de investigação que foi decretada nesse mês. Essa linha de investigação que foi determinada, finalizando o caso, diz que aconteceu uma avalanche, eles tiveram que sair às pressas e por isso tinha todas essas provas que eles realmente tiveram que sair desesperados. E alguns dos integrantes podem ter caído, machucado, enfim, podem ter acontecido diversas coisas para ter causado as lesões que foram encontradas neles e posteriormente eles terem sofrido a hipotermia. A primeira teoria
ela tá baseada realmente nessa linha de investigação que foi finalizada esse ano, que diz que eles sofreram uma avalanche e por conta dessa avalanche eles saíram às pressas e devido a esse fato de eles saírem às pressas, alguns saíram primeiro e outros depois. Acontece que os que saíram depois, eles chegaram a um determinado local onde esses outros, né, já estavam sem vida e acabaram pegando, né, as vestimentas para tentar se aquecer. Devido a eles saírem tão correndo, não pegaram, né, o que realmente eles precisariam para sobreviver ali durante aquele período. Mas essa teoria, ela vem com uma contraposição que fala que o Igor, sendo experiente no que ele fazia, da forma que ele fazia, ele nunca iria trazer essas pessoas para um acampamento, iria montar, né, um acampamento em um local de possível avalanche. Ele observaria, mesmo que eles tenham se perdido, né, tenham ido pelo caminho oposto, ele nunca colocaria essas pessoas para acamparem num local de possível avalanche. E também tem a questão das barracas. As barracas foram encontradas, a maioria destruídas, de uma forma que, se tivesse ocorrido, né, uma avalanche, não teriam sido destruídas as barracas da forma que foram encontradas. Essa é uma das fotos da investigação que dá pra gente conseguir ter uma noção de como que estavam as barracas quando elas foram encontradas. Segundo a polícia, a região que foi feito, né, o acampamento não teria possibilidade de uma avalanche cobrir a barraca da forma que estava coberta. Então, a cena seria diferente em relação à trajetória, né, que a neve faria se tivesse possibilidade de avalanche. A segunda teoria é sobre uma questão chamada infrasom, que são ondas sonoras que causam pânico e um pouco de perturbação da mente de seres humanos. Algumas pessoas começaram a especular, estudantes também, que o local onde eles estavam tinham sim ondas sonoras de infrasom que poderiam ter causado pânico ou distúrbio na mente dos esquiadores, o que provocou essa confusão na mente deles. Eles realmente saíram correndo e foram assim, praticamente com o que eles estavam vestindo. Uns saíram primeiro, outros saíram depois, como na outra teoria, e acabaram assim se perdendo e morrendo por hipotermia. Mas a causa inicial seria o infrasom, que é essa questão de ondas sonoras que traz essa perturbação da mente. A terceira teoria, eu esqueci de um detalhe muito importante, que foram encontrados, né, nos corpos dos esquiadores, que foi um nível de radioatividade muito alto. Outra pista que traz muitas questões envolvendo as teorias, principalmente a teoria que eu vou falar agora, que eram os testes militares que ocorriam na época. Havia muitos relatos de bombas que estariam sendo disseminadas ali naqueles determinados locais que poderiam possuir esse nível de radioatividade que foi encontrado nos corpos de todos os integrantes da equipe, e traz essa questão, né, de, por exemplo, como que foi uma avalanche, se realmente tinha essa questão da radioatividade no corpo dos integrantes dessa equipe. Então, outro fator que pode colaborar para essa teoria seria esse nível, né, de radioatividade que foram encontrados nos corpos dele. A quarta e última teoria, ela tá segmentada das outras teorias. Então, ela só poderia acontecer se alguma das outras três teorias tivesse acontecido. Ela se chama desnudamento paradoxal. Ela diz que se os integrantes sofreram qualquer uma das outras teorias, né, seja ela a avalanche, o infrasom, ou outra questão, né, que seja essas ondas sonoras, ou os ataques os testes militares com os ataques das bombas, essa teoria vai dizer que quando se tem um nível muito alto de temperatura, por exemplo, no caso deles, né, estavam acho que menos 30 graus, as pessoas acabam tirando a roupa porque sente um arder muito forte no corpo. Então por isso se chama desnudamento paradoxal. Ao invés da pessoa se aquecer, dela se agasalhar, ela vai tirando a roupa porque sente o corpo queimar. Então é quase
é como se fosse o contrário. E aí isso explicaria por que os primeiros integrantes da equipe foram encontrados com menos roupas, porque eles foram tirando ali por esse desnudamento paradoxal, que é uma coisa relacionada à mente também, aos sentidos, né, fisiológicos do corpo, e os outros que ainda não tinham sofrido pegaram e se agasalharam da roupa daqueles que haviam se despido, né? Então, no caso, essa teoria ela se sustenta pelas outras teorias. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual teoria você acha que é a mais forte, a que se sustenta mais. Foi um caso de bastante mistério, de bastante controvérsias. Foi finalizado esse ano, então é recente, né? Ele aconteceu há muito tempo atrás, mas acabou tendo um desfecho este ano, então eu trouxe para vocês aqui este caso. Então o vídeo foi esse, espero vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!